Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Pedro, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na UEL. Eu entrei na ESEC no primeiro processo seletivo de 2009. Daí no final do ano me postulei para VP-ICX, fui eleito VP-ICX em 2010. No final do ano de 2010 eu fui um CID na Argentina e depois fui ao CP da ESEC em Londrina em 2011. Bom, estamos aqui para fazer um treinamento de vendas que vai consistir basicamente de 3 tópicos. O primeiro a gente vai falar um pouco sobre o comportamento que cada um deve ter dentro de uma venda, depois técnicas de vendas e finalizar falando de produto e valor agregado. Antes de falar de comportamento, eu queria falar sobre comunicação. Dentro de comunicação, nós temos dois tipos, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Comunicação verbal, que é oral e escrita, e a comunicação não verbal, que é mímica, olhar, postura, expressão de voz, etc. E por que eu estou falando desses dois tipos de comunicação antes de entrar em comportamento? Como vocês podem ver nesse gráfico, essa aqui é um gráfico da influência da mensagem transmitida a um receptor, na qual mostra que apenas 7% do que a pessoa recebe da mensagem são as palavras. Todo o resto, como o tom de voz, 38%, e todo o resto da comunicação não verbal, 55%, é os seus gestos, a sua comunicação não verbal. O que eu quero dizer com isso? Que quando você estiver numa venda ou qualquer lugar, não somente as palavras, que vai ser uma pequena parcela da mensagem transmitida que vai ser percebida pelo receptor, mas toda a comunicação não verbal. Então, que imagem nós queremos passar dentro de uma reunião de vendas? Primeiro, profissionalismo, educação, credibilidade, gentileza e simpatia. Afinal, qual que é mais fácil a gente comprar, dar credibilidade para um vendedor? O primeiro ou o segundo? Então, algumas dicas para que vocês consigam passar toda essa questão de credibilidade e tudo. Aparência, primeira coisa, tem que ter barba feita, cabelo arrumado, uma roupa apropriada para a ocasião. Se for uma ocasião bem mais formal, como um evento muito formal, um terno. Se for uma questão de dia a dia, uma calça jeans e uma camisa. Educação, sempre cumprimentar com bom dia, pedir licença, dizer obrigado. Prestar atenção nos gestos, nunca olhar no relógio, que pode mostrar que você está com pressa, está incomodado com a situação. Sempre olhar na pessoa, porque é chato quando a pessoa está falando algum assunto, você desvia o olhar. Corpo sempre inclinado para mostrar que você está interessado na pessoa e no assunto, e nunca cruze os braços, porque pode dar um ar de afastamento da pessoa. E seja simpático. Então, desde quando entrou na recepção, sorria, mostre entusiasmo. Então, seja sempre simpático, tanto com secretárias e pessoas que trabalham no local, quanto o seu cliente. Bom, agora vamos entrar em algumas técnicas de vendas. Nós temos 3 principais técnicas que vão ser abordadas aqui, que a primeira é o Elevator Speech, a segunda é o Spin Selling e negociação. Começando por Elevator Speech. Elevator Speech é uma técnica quando você quer apresentar algo num curto espaço de tempo. E esse curto espaço de tempo você tem que deixar a outra pessoa muito interessada pelo que você falou. Por exemplo, se você for vender um produto, em curto espaço de tempo você tem que deixar a pessoa muito curiosa e com muita vontade de conhecer mais sobre esse produto. Então, por exemplo, você imagina que você está no elevador no primeiro andar e tem até o 20º andar para falar de você, ou falar sobre a sua empresa, e deixar outra pessoa que está junto totalmente com vontade de conhecer mais sobre você, mais sobre a sua empresa. Por exemplo, o Elevator Speech da ESEC. A ESEC é uma organização internacional que ela foi fundada em 1948, presente em mais de 110 países e com 45 mil membros. Assim, ela é reconhecida pela Unesco como a maior organização de universitários do mundo. Nosso trabalho busca o desenvolvimento do potencial de liderança de universitários recém-graduados por meio do intercâmbio profissional e social, a fim de causar um impacto positivo na sociedade. Aqui, uma parte de um elevator speech, por exemplo, na qual você fala rápido sobre a organização ESEC e destaca alguns pontos na qual a pessoa pode ficar interessada a querer buscar mais informação sobre ela. Por exemplo, é fundada em 1948, na qual mostra como uma organização que já está há um longo tempo no mercado. É presente em mais de 110 países, que mostra interesse, a questão de internacionalização.
é reconhecido pela Unesco como a Organização de Universidades do Mundo. Intercâmbio. A palavra intercâmbio chama muita atenção, principalmente de jovens e universitários. Impacto positivo na sociedade. Então, são algumas das palavras chaves que você tem que usar no elevator speech para que deixe a pessoa mais interessada. E dependendo do público, sabe, dá para você ser mais assertivo. Se for uma pessoa empresário que você conheceu, então se você fosse levar o elevator speech mais para o lado profissional, dá para falar 1948, que mostra mais de 60 anos no mercado, falar parceiros globais, 110 países. Se for no lado mais social, de uma ONG, algo, falar muito de Unesco, status positivos perante a ONU, impacto positivo na sociedade, e jovens alunos falar de intercâmbio e desenvolvimento de liderança. Bom, agora o Spin Selling. O Spin Selling é uma técnica de vendas na qual tem a finalidade de, através de perguntas, você induzir o seu cliente a ver uma necessidade de comprar o seu produto. Então são 4 perguntas que você deve fazer para que aconteça toda essa indução de necessidade de produto. A primeira é Situation, Problem, Implication e Payoff. Situação, problemas, implicações e necessidades. Bom, como que funciona o flow do Spin Selling? Primeiro, dentro de uma reunião, você faz perguntas de situações para o seu cliente, na qual você vai saber tanto a situação dele quanto a situação da empresa. Dentro dessas perguntas de situações, você estabelece um contexto geral de como que está a empresa do cliente, fazendo assim você fazer perguntas de problemas, nas quais você seu cliente vai fornecer alguns problemas que ele está tendo no dia a dia, na empresa dele, que vai mostrar necessidades implícitas. Então, esses problemas tem algumas necessidades que ele necessita, mas ele ainda não está explícito. Então ele sabe que tem necessidade, mas não sabe a necessidade do que. Dentro dessas perguntas de problemas, você pode dar perguntas de implicações, na qual vai mostrar o que aqueles problemas podem causar na empresa. Daí você começa a mostrar mais claro o problema e mostrar para ele que ele tem que ter uma cautela e resolver isso. A partir disso, você começa a fazer perguntas de necessidades, que vai mostrar quais são as necessidades que ele precisa para resolver esses problemas, que vai explicitar essas necessidades, e essas necessidades vai ser realmente o seu produto, e assim ele vai ver benefício no seu produto. Bom, aqui é um flow bem bobo mesmo, de um Spin Selling, para afirmar um pouco essa técnica, que não é uma técnica tão simples. Então, por exemplo, Spin Selling de um vendedor de carro. Daí pergunta as situações. Ele vai vender um carro e ele quer primeiro saber a situação do cliente. Daí fala, você está trabalhando? Daí o cliente, sim, eu trabalho no bairro Raio que o Parta. Daí pronto, ele viu toda a situação do cliente. Ele trabalha e o bairro onde ele trabalha é um bairro meio longe. Daí perguntas de problemas. Como você chega até lá? Porque é um pouco longe. Daí, eu vou de ônibus, eu demoro 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho. É complicado. Daí ele já pegou e identificou um problema do seu cliente. Dentro desses problemas, ele faz perguntas de implicações, o que esse problema causaria para ele. E com essa demora toda, você não acaba chegando em casa exausto? E, nossa, eu chego acabado. Eu só como, durmo, tá uma tristeza na minha vida. Então daí já viu implicações desse problema dele. Então já começou a ter essa necessidade implícita. Ele sabe que ele tem uma necessidade de alguma coisa, porque ele tem um problema, que demora para chegar no trabalho, trabalha muito longe, depois quando chega tarde já está cansado, não consegue fazer mais nada. Daí você coloca as necessidades para ele, coloca o seu produto como uma necessidade. Então fala, se você tivesse um carro zero, com baixo consumo, que faria que você chegasse e voltasse mais rápido do trabalho e ainda com gasto menor do que se você fosse de ônibus, não facilitaria sua vida? Ele, nossa, é verdade, um carro é tudo que eu preciso. Então, em vez de ele chegar direto no assunto e falar pro cliente, você não quer comprar meu carro? Ele faz toda uma técnica de Spin Selling, que ele vai descobrir a situação, os problemas, as implicações e colocar essa necessidade de um carro, sabe, pro cliente. Então, é uma técnica muito bacana, porque como é perguntas, quando você faz uma pergunta e a pessoa responde, a resposta ela mesma que deu. Então, é muito mais fácil ela catar essa resposta do que se você desse uma resposta para ela, falando, você precisa de um carro. Bom,
Agora, negociação. Dentro de negociação nós temos 4 tipos de negociação. A perde-perde, a ganha-perde, perde-ganha e ganha-ganha. Bom, a perde-perde, ambos perdem. Então já dá para perceber que realmente não é uma negociação muito boa. A ganha e perde, você ganha, o seu cliente perde. A perde e ganha, você perde, seu cliente ganha. E a ganha-ganha, ambos ganham. Tá bem óbvio que quando a gente está numa negociação, numa venda, o que a gente busca é realmente a ganha-ganha. Por quê? Porque a ganha e perde aparentemente pode parecer que é a melhor, porque a gente ganhou e o cliente perdeu. Mas dentro de uma negociação não é uma batalha, não deve ter vencedor. Deve ter sim que ambas as pessoas consigam chegar num ponto em comum, denominador em comum.